Ah, agora foi, agora apareceu para mim. Bom, então, a gente está vendo essa questão de como é o método científico, né? E depois de ter visto o que o adjetivo científico agrega ao conhecimento, né? Sabendo que existem diferentes formas de enxergar a realidade e a ciência é uma delas que busca explicar o porquê e como as coisas vão funcionar numa visão mais sistêmica. E aí, para tal, a gente vai desenvolver um método, né, que esse método garanta que a gente possa se aproximar o melhor possível, né, de uma explicação da realidade, seja de fenômenos da natureza ou fenômenos sociais, quando a gente está falando da ciência factual, ou, né, de elucubrações humanas, como a gente fala, das ciências formais. Né? E aí depois a gente viu que o conhecimento científico ele vai estar publicado, disseminado, né? Ele vai estar disseminado por meio dos congressos, né? E por meio dos periódicos. E nós vimos como a gente pode classificar a qualidade desses periódicos e desses artigos. Né? Os periódicos por meio do qualis ou do fator de impacto e os artigos em si por meio do total de citações. Bom, travou de novo aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Se alguém puder dar um sinal aí de voz. Estamos ouvindo, professor, estamos ouvindo. E aí a gente viu onde a gente pode achar esses artigos. Né? Esses artigos lá, por meio do periódico CAPES, o acesso é a porta principal que vocês vão ter a esses documentos. Especialmente porque muitos deles são pagos. Então, a universidade, na verdade, a CAPES, em convênio ao governo, ele compra esse material para que vocês tenham acesso a esse conteúdo produzido em todo o mundo. Fizemos alguns exemplos de como achar material lá, certo? E chegamos à conclusão de que teríamos que buscar artigos, né, especialmente de periódico, né, com qualis alto, com alta citação e contemporâneo, né, dos últimos 5 anos, haja visto aquele processo de avaliação que esses trabalhos vão passar. Então, não, a gente tem um trabalho recente, a gente ainda fala dos últimos 5 anos, certo? Essas duas grandes discussões que a gente fez nas últimas 3 aulas, basicamente, né, elas são imprescindíveis para qualquer trabalho científico ela começar a rodar. Né? Então, ter consciência do que viria a ser a ciência e de quais são os qualificadores do conhecimento científico e onde a gente pode buscar o aporte para a produção dos conhecimentos, que são a literatura. Lá no vídeo que eu fiz com o pessoal de TCC, a gente apresentou a forma com a qual nós vamos apresentar esse conhecimento científico que a gente consultou, certo?
Galera, vocês ainda estão me ouvindo ou vendo? Pelo Estamos só ouvindo. Então, acho que vai ser por aqui mesmo, né? Pelo celular. O computador ele já travou 2 vezes, como vocês viram. Bom, então, nós vamos usar as citações justamente para a gente trazer os conhecimentos que foram produzidos por outros autores e que se faz necessário no trabalho atual, que é o seu trabalho, né? Para gerar novos conhecimentos. Então, ela pode ser do tipo direto, do tipo indireta, e tem forma, né, específica de ser apresentada, como vocês devem ter visto, né, nos vídeos, né, sobre citação. Tá? Então, esses 3 blocos de conhecimentos, juntamente com a questão de como fazemos a referência dos trabalhos, né, eles são a base. Sem saber falar português, como é que nós vamos se comunicar? Então, sem saber escrever ali uma redação científica, como é que nós vamos nos comunicar? Sem saber onde acessar esses conhecimentos e sem saber que tipo de conhecimento nós estamos gerando, não dá para fazer qualquer pesquisa científica. Essa é a base fundamental, é o pilar sobre o qual, né, as fundações, na verdade, sobre o qual qualquer trabalho científico que vocês vão desenvolver está assentado, né? Que é a consciência do que é conhecimento científico, onde eu posso pesquisar esses conhecimentos científicos, quais são as características dele, né? Como eu consigo escolher entre um e outro, o que é que seria melhor ali para me ler. Haja vista que você vai ter muito conteúdo, né? Sobre o seu assunto disponível nas bases, né? E a forma como você apresenta esses conteúdos, que é a redação científica, o uso da citação. Certo? Então, esses conjuntos de conhecimentos, eles são fundamentais. Para quê? Para que nós apliquemos, né, o método científico e produzamos aí um conhecimento nos moldes acadêmicos necessários. Certo? Eu vou tentar de novo abrir aqui e reproduzir para vocês. Certo? Não vai cair, não vai. Foi. Bom, então, galera, dando prosseguimento, o que a gente teria para discutir e que está contido naquele formulário que eu mandei para vocês avaliarem os próprios trabalhos de vocês é justamente, né, as sessões, né, que nós temos em cada uma dos seus requisitos, né, para compor o restante do artigo, certo? Eu sei que não ia dar tempo de ver tudo, né? Eu sei que nós não discutimos tudo, mas nem por isso a gente deve deixar de refletir sobre, certo? Então, eu tenho ciência que daqueles 87 itens que tem lá, muitos deles vocês vão colocar simplesmente não se aplica. Por quê? Porque, de acordo com o que nós discutimos, não chegamos nem sequer a ver. Mas eu queria deixar esses diretrizes entregues a vocês e forçar vocês nesse último trabalho, pelo menos a ler e refletir se você conseguiu, mesmo sem ter discutido, atingir esses pontos no trabalho de vocês. Certo? Essa é a ideia. Então, uma vez que a gente sabe esse fundamento aí da ciência, como é que escreve, o nosso trabalho científico ele está subdividido nessas seções temáticas, digamos assim. Vocês foram incitados no trabalho a produzir conteúdos para cada uma dessas sessões, certo? A introdução, a gente trazer uma contextualização da nossa pesquisa, que é
situar o conteúdo, né, de maneira geral e dentro do que você quer pesquisar. Então, por exemplo, eu estou falando sobre universidade, né, mas a universidade é uma coisa muito grande, mas a universidade dentro do contexto de Crateús, ou a formação de engenharia dentro do curso de engenharia civil de Crateús. Então, esse é o contexto, um contexto de pesquisa qualquer. Dentro de qual é o contexto de pesquisa que nós temos? É a vida real. Em qualquer situação da vida real, você pode observar problemas, né? Problemas que merecem, né, ou não você investir tempo, recurso e a sua capacidade intelectual de investigar o que está acontecendo para propor uma solução, para propor uma alternativa, para propor uma forma de compreender aquilo ali. Então, só para vocês terem noção, por exemplo, vocês sabem onde surgiu, como foi que aí vocês falaram de química, eu lembrei disso, né? A fórmula do benzeno. Né? A fórmula do benzeno, que é uma importante descoberta aí, mais para trás, o cara estava lá na beira de uma lareira, devia ter fumado uns beck aí, né, uns negócios, e começou a ver as cadeias de carbono ali se entrelaçando no fogo ali da lareira. Aí, que elemento é esse? Então, assim, o contexto de uma pesquisa é a coisa mais inusitada que você pode se deparar na sua realidade. Né? Poxa, eu estou vivendo numa cidade que o trânsito é terrível. Como é que eu otimizo esse trânsito? Eu estou numa cidade do interior que... eu estou numa cidade do interior e eu gostaria de saber que fatores contribuem para o desenvolvimento desse meu interior. Né? A universidade chegou, como é que eu vou aproveitar essa universidade de modo que a gente catalise, né? E daqui a alguns anos, o jeito que Sobral é a capital do norte, né? Bem desenvolvida, nós temos lá o Juazeiro na região sul, né? A gente seja realmente uma capital localizada no interior. Assim, são as situações diversas da vida, né, que vão trazer problemas. Né? Só que esses problemas eles já podem ter sido explorados por outras pessoas. Por isso que nós, ao identificarmos um problema de ordem prática, a primeira coisa que a gente faz quando vai construir o trabalho vamos ver se não teve algum outro colega que identificou essa problemática e já fez um trabalho. Porque se ele já tiver feito, não precisa eu debruçar, né, e desprender energia e refazer. Ou então eu posso encontrar e ver que ele abordou de uma maneira errônea, ou ele chegou a um resultado insatisfatório para o qual eu merece, sim, continuar investigando esse problema, essa questão de pesquisa. Né? Então, o problema é uma situação muito genérica. Então, dentro da problemática, né, da pesquisa, do problema, é bom que se especifique questão de pesquisa. Que aspecto, por exemplo, hoje a Covid é um problema mundial. Eu não vou conseguir resolver esse problema em todas as suas dimensões de uma vez. Eu vou especificar uma questão de pesquisa. Por exemplo, para eu compreender melhor a situação pandêmica, eu vou fazer um estudo para entender como este vírus, né, como essa praga, né, ela se transmite. Outro já vai ver como é que ela se inocula. Outro já vai dizer como é que é o rastrear o DNA desse negócio, como é que o RNA, o DNA, sei lá. Outro já vai dizer, eu quero investigar como isso daí quebrou as cadeias de suprimentos do mundo e está gerando desabastecimento, quebras de... Então, assim, uma situação, um problema, ele tem N perguntas que podem ser feitas e cada uma dessas perguntas, elas vão gerar, né, um objetivo de pesquisa.
um trabalho para o qual você vai estudar o que se conhece sobre o assunto, né, na literatura, e propor uma forma de investigação. E aí você vai colocar lá no método essa forma de investigação. Então você vai ter a sua questão de pesquisa, vai traçar os seus objetivos. E aí você tem o objetivo geral, que é uma coisa macro, né, e objetivos específicos, que são pequenas metas que você vai conseguir para poder entender o problema em geral. Certo? Então você tem essa questão aí. Por exemplo, eu estou orientando os meninos do TCC, os meus 5 orientantes. Tá? Então, vamos começar com uma coisa mais palpável. A Juliana, que é a Juliana Faria, ela chegou comigo, professor, eu queria estudar estoque. Estoque na obra, estoque nas empresas. Certo. Mas qual é o problema que você enxerga no estoque? Porque falta material, às vezes eu extravio material, eu perco material. Eu não vejo isso como funcionando de uma maneira adequada, não. Ok. É uma situação problemática? É. Como a literatura tem abordado? Você tem suporte teórico, já tem modelos, né? E já tem. Certo. Mas você experimentou esse problema em um contexto, porque de uma empresa que eu estagiei, que uma pessoa conhecida trabalha, enfim. Então, qual é o tipo de empresa? É uma microempresa, pequena. Então, o que é que a literatura traz com relação à gestão de estoques em microempresas? Pouca coisa. Né? De construção, quase zero. Então, nós vamos investigar como se dá, né, a gestão de estoques em microempresas de construção. Ok. Como se dá essa é a pergunta. Como é que se dá essa gestão? Por que é tão falha? Que aspectos estão envolvidos e que não me permitem ter os materiais na hora certa, no lugar certo? Quais são os impactos de eu não ter isso? As obras atrasam, eu deixo de ter uma viabilidade econômica por trás disso. Então, a gente constrói um problema de pesquisa em cima do que você enxerga na realidade, do que já existe relatado por outras pessoas, de modo que você possa construir aí uma solução, uma alternativa. Então, ela vai estudar esse daí. Então, qual é o objetivo dela? Analisar, né, como se dá a gestão de estoque em micro e pequenas empresas. Certo? Então, você já começa a construir o seu trabalho traçando objetivos. E os objetivos específicos vão ser justamente aqueles objetivos menores que vão somar. Então, a primeira coisa para analisar é eu identificar. Eu tenho que identificar. Como é que eu vou estudar uma coisa que eu não sei nem como se dá? Então, como é que se dá a gestão de estoque? Existe essa gestão de estoque? Como é que a gente vai saber isso? Então vamos numa empresa, vamos perguntar. Então vamos aqui, como é que você faz a gestão de estoque durante o planejamento da obra? Você leva em consideração? Não. Então já tem um problema. Por quê? Vocês vão ver com mais tempo que vou começar uma obra. Quando é que você vai começar uma obra? Amanhã. Então você já está atrasado. Por quê? Porque existe, no mínimo, um tempo para você contratar as pessoas, comprar os materiais, esses materiais serem entregues, e você começar a obra. Então, você não começa a obra apertando um botão. Existe sempre um prazo entre você iniciar essa parte logística e você conseguir começar a construir alguma coisa. Então, já tem um problema aí. Então, se você não leva em consideração que tem que comprar o suprimento para iniciar a obra, você já tem um potencial de começar a sua obra atrasada. Certo? E como é que você faz a gestão de suprimentos quando começa a obra? Quando eu compro lá 200 sacos de cimento, se acabar, eu peço de novo. Como assim? Então, quer dizer que você não sabe quantos de cimento você vai precisar na obra e não compra só a quantidade adequada? Você pega lá
um grande volume de dinheiro e coloca só num produto só, esse dinheiro não poderia estar aplicado e rendendo algum juro, já que você pode comprar parcelado, você vai gastar todo o dinheiro de uma vez, você não vai ter nenhuma segurança contra imprevistos. Como assim? Imagine que você comprou 200 sacos de cimento, aí na semana seguinte começou a pandemia. Em torno de 90 dias, esse saco de cimento babau. Dependendo do estoque, ele pedra. Se vence, não é nem se vencer, porque o material acontece. Pegou uma umidade, não sei o quê, enfim. Certo? Então, você tem que investigar como é que é a relação de comprar materiais, de ter materiais em obra, enfim, em todas as etapas da obra. O que você faz? Certo? Aí você vai, como é que é a gestão de estoque lá, João Matheus? Isso acontece muito aqui na minha cidade, praticamente ninguém faz essa gestão. Isso se dá muito, né? Aí você pode até ainda fazer um outro recorte, João Matheus. As empresas construtoras não fazem, ou aquelas obras que são autoconstrução, tipo, eu vou fazer minha casa, começa a construir. É um outro tipo de problema que se investigar, né? Não é que você espere, você não vai esperar que a pessoa não tem nenhum conhecimento de gestão, é você. Né? Você não é engenheiro, né? Não é engenheira. Né? Eu espero, por exemplo, aí, deixa eu ver aqui, que a Samira, quando vai fazer uma obra, ela tem um cronograma. Mas eu não espero que o tio João ali da esquina, que não é engenheiro, que vai construir a própria casa, tenha. É diferente. Então, você tem que dar os tratamentos devidos nessas diferentes dimensões. Certo? Então, veja, eu tenho uma situação, um problema, que ela é muito geral, ela não é tão palpável, e que ela provoca prejuízos em diferentes níveis, em diferentes dimensões. Né? Aí, eu traço um objetivo, eu faço uma pergunta, né? Como se dá a gestão de estoques em micro e pequenas empresas? E vou investigar aqui. Traço meus objetivos gerais e específicos, né? E aí eu faço, né, a minha justificativa. Como vocês viram, o que é a justificativa? É você dizer para o seu leitor, né, no primeiro leitor, quem vai ser? O avaliador do seu trabalho. Né? Por que é importante fazer aquele objetivo para aquele problema. Então, por que é importante a Juliana fazer isso? Vamos atrás dos argumentos. Então, a justificativa, você pode, primeiro, a relevância daquele trabalho, dar uma relevância, né? E verificar o impacto de você não fazer uma determinada coisa nas dimensões econômicas, ambiental e social. Então, você vai dizer, olha, não tem uma gestão de estoque adequada, diminui a competitividade das empresas. Então, você tem uma fragilidade que você pode vir a quebrar a empresa, gerando desemprego. Então, você tem um impacto econômico e um impacto social, porque você está destruindo empregos. Você não ter uma boa gestão de estoques durante a obra, você vai perder materiais porque vão se vencer, porque vão se extraviar, você não estocou direito, você não movimentou direito, se perdeu. Então, você vai gerar resíduo. Então, tem um impacto na geração ambiental. Então, você vai construindo esse argumento, explicando por que é importante fazer isso. E um dos argumentos principais é, primeiro, porque não existe nenhuma informação ainda sobre essa questão. Né? Isso é o que a gente chama de justificar o seu trabalho. Tá? E aí você tem lá a delimitação. É impossível você investigar, por exemplo, no caso dela, esse problema de gestão de estoque em micro e pequena empresa em todas as microempresas de construção do mundo. Por tempo, né? Por recursos econômicos, né? Por prazo, porque ela vai ter que entregar o TCC dela. Enfim, você tem N razões para que você pegue. Olha, está aqui, o problema é tudo isso, mas eu vou analisar isso aqui, ó, certo? Desse problema. Nesse contexto. Aí você vai e coloca a delimitação. Né?
a delimitação pode ser local, por exemplo. Agora, esses dias a gente estava gravando os vídeos para os congressos que nós vamos participar. O próximo congresso é os Seminários em Administração, né? E a gente teve o trabalho Boas Práticas, né, de Sustentabilidade em Micro e Pequenas Empresas, aceito. Né? Então, no TCC do ano passado, uma aluna foi investigar como as micro e pequenas empresas, né, elas praticam sustentabilidade. Só que a nossa delimitação foi estudar microempresas de construção de Crateús. Por quê? Porque eram elas que a gente tinha acesso e que a gente poderia investigar esse fenômeno. E a partir delas a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer proposições, né? A gente pode pensar que empresas, né, micro e pequenas empresas de construção, em cidades do interior com características como Crateús, né, têm determinados comportamentos. E aí, qual foi o resultado? Respondendo ao João Vitor. Olha só o que foi que a gente fez. A gente foi ler os trabalhos, né, da literatura e aí descobriu, olha, realmente tem pouca informação sobre isso. Mas a gente conseguiu listar 50 boas práticas na literatura. O que a literatura diz que é boa prática? Né? É uma ação rotineira que gera um resultado em termos sustentáveis para a empresa, que pode ter um fator inovativo, que tem capacidade de se replicar para as outras empresas. Aí a gente achou, olha, isso aqui, por exemplo, usar saco de cimento para dosar o concreto e a argamassa. Como assim, professor? Fazer a mistura proporcionada com um saco de cimento inteiro. Para quê? Para que você não pegue lá com a lata dentro do saco de cimento, jogue numa betoneira ou jogue no chão e pegue o material. Então, se você usa aquele saco e rasga dentro lá do recipiente que você vai misturar, isso é uma boa prática, que reduz o desperdício de material. Então, se reduz o desperdício de material, você tem o quê? Um impacto na dimensão ambiental, né? Já que a sustentabilidade ela é vista como um tripé: meio ambiente, sociedade e economia. Certo? Exatamente, Vitor. Então, tem um impacto direto na questão ambiental, porque vai deixar de consumir materiais, e indireto na questão econômica, porque vai deixar, né, de comprar esse material. Né? E aí, pessoal, a gente listou essas 50 boas práticas e foi tentar ver se essas empresas lá de Crateús tinham alguma dessas boas práticas, né? Para poder chegar aí nessa questão do resultado. E aí a gente disse, olha, tem impacto ambiental, econômico, social. E aí chegou nos donos de 3 empresas e aí perguntou, o que é sustentabilidade para você? Alguns falaram muito da questão econômica, de as empresas não quebrar e tal. Outros falaram, não, é você conseguir suprir as nossas necessidades atuais sem comprometer as necessidades futuras. Que aí é justamente a definição da literatura para a sustentabilidade. Ou seja, acabamos de mostrar que gestor de MPE no setor construtivo tem sim uma consciência sobre o que é sustentabilidade. Aí a gente foi perguntar, e quais são os benefícios que você enxerga para a sua empresa? Logicamente, trouxe a questão mais econômica. Para os funcionários, né? Para a comunidade de Crateús. Você tem alguma boa prática sustentável? E aí chega no ponto que o João Vitor quer saber, né? Sim, eles listaram algumas boas práticas e avaliaram se essas boas práticas tinham impacto na dimensão econômica, social ou ambiental. Certo? Só que nós não nos contentamos com isso. Nós somos as obras desses gestores, né, desses donos de empresa, constatar aquilo que eles disseram. E, para a nossa surpresa, a evidência, são 2 evidências aí. Primeiro ele falou, depois eu constatei. Certo? Então, é mais
forte essa evidência, do que simplesmente ele falar e eu acreditar, certo? Então, fomos às obras e, pasmem, né? Nós identificamos mais boas práticas com base em quê? Com base na lista de 50 boas práticas. Lembra que a gente fez uma lista? A gente foi lá, vou olhar aqui, dessas 50 boas práticas, o que é que eles realmente têm. Eles tinham mais práticas do que o que eles realmente identificavam. Ou seja, a consciência, o rigor que eles tinham para dizer que eram boas práticas, né, era maior do que aquilo que é considerado uma boa prática. Exatamente, tá? Eles nem sabiam que produziam algumas coisas, né, que podem ser consideradas como boas práticas. E aí a gente mediu, né, verificou quantas atividades tinha, eu não lembro de cabeça agora, eu posso até depois colocar o link para vocês verem a apresentação da Karine, né, a Karine Albuquerque, da engenharia ambiental, né, que está fazendo esse artigo comigo, né, e a aluna que foi me orientando, a Ania, que fez o TCC. Aí tem lá, ele mostra, ela mostra, né, na apresentação. Mas, de todo modo, a gente teve boas práticas, sim, e a gente chegou, numa das 3 empresas, a ter um potencial de impacto econômico de 60% das 50 boas práticas lá que a gente tinha. Tem um potencial. E 29% social e 29% ambiental, certo? Lembrando que uma mesma prática ela pode ter um viés social, ambiental e econômico ou em pares. O que a gente observou é que nenhuma das práticas eram exclusivamente ambientais ou sociais. Sempre tinha uma razão econômica. Se eu não consigo ter uma razão econômica para fazer, eu não faço. Então, isso aí seriam resultados em gerais dessa pesquisa produzida por nós aí no campo de Crateús. Às vezes a gente não dá nada, né? Mas é interessante estar sempre no campo. Sim, sim. Olha, campo é vida, né? Campo é vida. A gente tem que transcender essas barreiras da universidade. Nós não estamos deslocados do mundo real, não. A história é essa. Nós estamos no mundo real. Nós estamos no mundo real para entender e interpretá-lo. Claro que a gente vai fazer as nossas teorizações para organizar a explicação, né? Essa explicação. Então, um fato positivo que a gente pode mencionar das nossas pesquisas aí em Crateús, se vocês verem os TCCs, é tudo voltado para Crateús. Né? É tudo voltado para Crateús. Pois é, João Vitor, mas demora um pouquinho a gente conseguir se legitimar, né? Ou seja, ser reconhecido pela comunidade aí que a gente está se inserindo. Mas cada vez mais a gente consegue isso, né? É uma coisa cultural, né? É cultura, né? Existem teorias para tentar interpretar isso, né? Você tem que ter o que a gente chama de legitimidade, né? Cognitiva, então as pessoas têm que ter compreensão de que aquilo ali é importante, do ponto de vista técnico, entender, enfim. Desse ponto de vista normativo, é uma lei, eu tenho que me obrigar a ler até. Do ponto de vista instrumental, eu vejo o benefício. Então, é importante. Então, não é assim que se vai, certo? Depois eu vou convidar vocês a conhecerem o nosso núcleo, né? Não sei se você já deve ter visto, não sei quem segue, né, se viu de algum modo, mas a gente tem um nick, né, depois se quiserem dar uma olhada, é o NCI_UFC, né, no Instagram, que a gente publica as coisas que a gente faz enquanto grupo de pesquisa, né, que é o Núcleo de Inovação na Construção. E se vocês forem ver lá, a gente teve 7 trabalhos com alunos aprovados em congressos nacionais esse ano, e 3 meus, assim, individualmente. Então, por exemplo, esse da Karine com a Ania, né, foi um deles, TCC do ano passado. Um outro trabalho interessante, né? Em 2018, quando eu cheguei, a gente fez uma pesquisa com algumas empresas em Crateús,
e verificou algumas demandas, né? Alguns gaps. Por exemplo, leitura e interpretação de projetos. Os operários não têm habilidade com isso. É difícil de lidar com um projeto. Outro, segurança do trabalho. Os operários não têm uma cultura de segurança do trabalho. Muitos deles, muitos gestores citaram que você dá um EPI, o pessoal não usa, então não tem essa consciência. Terceiro, resíduos de construção e demolição. Não tem habilidade de manejo, desperdiça muito, a gente não sabe reutilizar, manejar, etc. Né? E aí, quarto, eu adicionei lá nas discussões, foi a questão da norma de desempenho, da edificação. Aí a gente pegou esses quatro, né, e transformou num projeto de extensão, que é a melhoria da qualidade e produtividade na construção de Crateús, ao qual sou coordenador. E no ano passado, a gente trabalhou o primeiro tema, que foi saúde e segurança no trabalho, porque é condição sine qua non. E hoje, mais que nunca, né, sine qua non é sem a qual não se pode existir, que é a salubridade, o bem-estar e a segurança naquilo que você está fazendo, física, psicológica, social, legal, certo? Aí nós trabalhamos esse primeiro ponto. Hoje vocês veem como isso é importante devido à crise sanitária que vivemos, né? Não adianta você ter... não dá para você trabalhar em um lugar que você vai para lá morrer. Não, vou trabalhar aqui 2 horas. Não existe isso, né? E a construção civil, ela é uma indústria muito perigosa, muito cheia de risco, muito acidente, muito trabalho em altura com acidente, né? Cortes com ferramentas, pequenos acidentes, grande taxa de mortalidade e uma das coisas que pouco se observa, uma grande fonte de doenças ocupacionais. O que é essa doença ocupacional? Tipo, eu começo a trabalhar aqui e eu não sinto nada hoje. Aí daqui dá 10 anos fazendo essa mesma coisa, eu já começo a ter uma doença. E aí eu não me cuidei desde o primeiro momento, porque eu não estava sentindo nada, não fazia diferença. Por exemplo, perda de audição. Uma das coisas muito comuns de operário de construção. Você ter perda de audição. E você só percebe quando você não está nem conseguindo ouvir direito as pessoas, né? Doenças respiratórias, por causa que você está trabalhando sempre com pó, e você está inalando cinento tem sílica, e sílica pode dar lá pneumonioses, algumas coisas que, enfim, vocês vão ver tudo isso. Tem uma disciplina específica em higiene industrial e segurança do trabalho no nosso curso para abordar todas essas questões. E aí a gente fez um treinamento para mostrar isso para os operários. Fomos em 3 obras, tivemos contato com mais de 50 funcionários, entregamos um certificado da Universidade Federal. Olha, eu fiz um treinamento com a Universidade Federal. Então, assim, nós estamos indo à comunidade, se inserindo, né? Então, se você quiser ficar sabendo mais lá, fazendo aí a venda do peixe, né, dá uma seguida lá no link, você está colocando coisa nova. E agora nós vamos colocar, né, as apresentações que vêm para esses congressos. Claro que a gente vai colocar antes para não... Né, vai ter gente pagando o congresso para estar assistindo essas coisas, né? Então, depois que a gente apresentar no congresso, a gente vai disponibilizar o máximo de material que a gente puder dessas pesquisas que a gente fez, né, para todos vocês. Então, tem esse relato desse caso que a gente fez lá em Crateús, que o Alverne vai apresentar no Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia. No Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, nós temos 4 trabalhos, né, grupo de projetos desenvolvidos dentro do campus de Crateús. Né? Então, tem lá do Matheus Veras, que ganhou o prêmio TCC do CREA, que é avaliar o conforto térmico na edificação. Tem um do Lucas Mourão, que foi em obras de Crateús, verificar. E aí, quanto tempo eu gasto para fazer uma parede? O tempo que eu gasto para fazer uma parede nas obras de Crateús é melhor, ou seja, é menor, no sentido de ter menos tempo, do que nas obras lá de Fortaleza, do que nas obras do Brasil? Quanto tempo eu levo para fazer a concretagem de uma laje? Né? O que é isso? São indicadores de produtividade. Quantos metros cúbicos de concreto eu consigo fazer num dia com uma pessoa aí em Crateús?
Isso tem um custo associado e eu posso me aproximar melhor para fazer minhas obras. Inclusive para escolher quantas pessoas eu vou precisar. Né? Eu não vou lá começar, eu vou... Fulano, vamos bater minha laje hoje, né? Aí você chega lá, tá tu e o fulano que te chamou. Aí, pelo amor de Deus, uma laje aqui de 100 metros quadrados, 5 centímetros de capa de concreto, fora a parte da lajota que você vai preencher, no baldinho, virando na enxada e não sei o quê. Lascou, né? Não sabe nem se dá tempo de terminar naquele dia. Aí chama, arruma de gente, aí bota ali em cima, arriscando, inclusive, alguns acidentes, enfim. Então, tem esse trabalho lá, né? Aí, ó, faz o churrasco depois. Esse aí mancha dos Paranauê, né? Antigamente, o pessoal chamava a galera para fazer as casas de tarde, né? E depois tinha um forró que era para poder o pessoal pisar ali o solo e arrochar ali o piso, né? A compactação do solo. Então, assim, eu estou citando exemplos aqui que estão todos dentro desse nosso debate e que estão ocorrendo e vivendo e sendo feitos aí em Crateús, né? Até para quebrar um pouco essa mística de só dá para fazer lá não sei aonde, não tem nada. Hoje nós não podemos usar isso como argumento. Nada de coitadismo. Hoje nós estamos por cima hoje, né? Então, vamos fazer isso valer. Bom, e na introdução, a gente ainda tem aí, né? Assim, eu falei que tinha 4, só para não deixar no vácuo, o outro trabalho é um sobre avaliação do conforto térmico, um sobre essa questão da produtividade, né? O outro é sobre o BIM, que é um tema que vocês já estão, assim, de certo modo, já estão sendo incitados a refletir, mas talvez ainda não tenham uma compreensão sadia, né? Não dá para entender direito ainda, vocês vão ver depois. Né? E o outro foi, né? Exatamente, aprender, senão fica para trás. E o outro foi justamente sobre a percepção de gestores aí da região sobre o que é um fator de sucesso para as empresas dele. Então, foram esses 4 trabalhos, vão lá para o Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, o mais importante congresso nacional sobre ambiente construído, né? Então, congrega várias coisas, né? Você pode mandar um slide depois, qual slide? Esse aqui que eu estou projetando? Ou Davi? Não, claro, sim. Sim, vamos mandar sim. É que estou fazendo muita coisa, acaba esquecendo. Eu tinha deixado de mandar aqueles que a gente usou, certo? E aí peço perdão. Bom, e aí você faz ali no final um roteiro temático. Só dizer ali como é que seu trabalho está subdividido e por que cada sessão tem aqueles temas, né? Isso seria a introdução do trabalho. Né? Aí tem um referencial teórico. O que é o referencial teórico? Você não leu vários trabalhos e aprendeu vários conceitos para poder interpretar, aprender esses conceitos para poder investigar o fenômeno? Bom, então é nesse lugar que você vai dizer quais são esses conceitos. Então, por exemplo, eu não posso fazer um trabalho científico e dizer assim, olha, um concreto com FCK, lá no meu resultado, o concreto deu a resistência, né, de 25 MPa, ele não serve. Não serve para quê? Baseado em quê? Qual é o referencial? Então, o referencial está estabelecido no referencial teórico. Por exemplo, eu estou fazendo aqui um estudo, estou medindo a temperatura. Aí o meu resultado deu uma média de temperatura de 35 graus. Bom, aí como é que eu posso concluir? Isso está acima, está abaixo, né? Da temperatura? Depende do quê? Do referencial. Se eu disser que é 35 graus em Crateús, a gente, não, tudo bem, está frio. Né? Está frio, estou usando casaco já. Não, casaco só se fosse 35 em Teresina, né? 35 em Crateús é outono ali, né? Roupas leves. Mas se eu dissesse 22 graus, né? Em Crateús estava nevando. Né?
né? Mas se eu for lá para o Porto Alegre, São Paulo, ali, misericórdia, está quente. Né? Então, o referencial é justamente estabelecer os principais conceitos em torno do tema que você está estudando, para que você possa discutir os resultados que você está investigando. Isso é muito importante, por quê? Porque a depender do referencial, as conclusões vão ser outras. Então, se você pegar um óculos escuro, um óculos escuro, olhou para lá, você vê um pouco o mundo em degradê cinza, né? Você está olhando cinza. Se você botar um óculos verde, você vai ver com um prisma verde as coisas. Então, o referencial é como se fosse esse óculos, né, que vai permitir você enxergar os fenômenos que você está interpretando. Né? Então, lá no nosso checklist, lá que eu enviei para vocês, aí tem diversos itens de ordem prática para você verificar se você está fazendo um bom referencial. Então, citou autores seminais, né? Citou artigos internacionais, fez uma discussão, e aí não aquela discussão que tem até lá, eu acho, a discussão fofoca, né? Fulaninho fez isso, Fulaninho fez aquilo. O Júlio Mota é isso. Sim, o que é que isso interessa para o nosso trabalho? Né? O que é que isso é importante para o nosso trabalho? Esse é o referencial. Aí a gente chega no método de pesquisa. O método de pesquisa vai ser justamente como você chegou a cada um dos resultados. Certo? E aí nós temos lá 2 aulas, né, lá já os vídeos que eu fiz com o pessoal do TCC, e aí a gente diz o que é o método de pesquisa, as naturezas de pesquisa qualitativa e quantitativa, né, os exemplos sobre isso, né, como a gente estrutura esse método de pesquisa. Espero que vocês, se não tenham visto, mas tentem ver depois. É importante, está lá gravado e bem, eu acho que razoavelmente bem explicado. Né? Então, assim, a grosso modo, uma pesquisa qualitativa, né, é aquela que se preocupa em entender os fenômenos e gerar ali as primeiras impressões, ali uma teoria, né? E ela é qualitativa não porque trata de qualidade, né? E também e não é quantitativa porque tem número, né? Uma pesquisa qualitativa tem número e uma pesquisa quantitativa também tem texto. Né? Se trata da abordagem que você dá aos problemas, né? Se você está investigando coisas e gerando reflexões sobre essas coisas, é uma abordagem qualitativa. Mas se você está testando coisas, você está numa perspectiva mais quântica. E elas são, digamos assim, agregadas. Então, é aquela lógica que eu falei. Se eu sair de dentro da sala de aula e tiver uma ruma de gente, eu chego lá e pergunto o quê? O que é que está acontecendo? Então, é tipo de pesquisa qualitativa. Como é que isso está acontecendo? Sem nenhuma questão quantificada, né? Por que isso está acontecendo? E depois eu tento prever, né, devido à repetição desse fenômeno, né, se ele pode ocorrer no futuro. Então veja, né, a gente fez aquele exemplo lá a gente comentou o exemplo da previsão de chuvas da FUNSEM, lembra? Tem os postos pluviométricos que fizeram a coleta e descobriram os mecanismos que interferem ali no regime de chuva. Então, isso daí é uma perspectiva mais qualitativa, compreender o que é que está envolvido. Uma perspectiva quantitativa é provar que aquela teoria realmente explica um determinado fenômeno. Através de quê? Através da repetição várias vezes daquele fenômeno. E aí é mais comum que você consiga repetir fenômenos naturais, né, do que sociais. Então, por exemplo, eu pego um concreto, né, areia, cimento, brita, água, misturo numa determinada proporção. E vou adicionar, vamos supor, vamos tirar a brita, vamos fazer uma argamassa. Né? Vou fazer uma argamassa. O que é argamassa? Aquela que você vai estar na parede para fazer o reboco, no piso para fazer o contrapiso, né? E aí você vai adicionar, por exemplo, a casca do coco.
né, que é a fibra da casca do coco, para verificar se isso melhora ou piora as propriedades de uma argamassa. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque na época do meu mestrado, tinha gente fazendo esse tipo de experimento lá na minha turma. Eu experimentei, por exemplo, se eu pegar garrafa PET, triturar e colocar na mistura de argamassa, né, para fazer tijolos de cimento, se fica melhor ou não. Para quê? Para eu não jogar minha garrafa PET, né, no meio ambiente, nem reciclar no ponto de vista para reutilizar, para engarrafar, porque eu vou gerar um processo químico que também tem passivos ambientais. Eu vou pegar só lá e triturar. Mecanicamente triturei e vou substituir parte da areia da mistura por esse PET. E aí, o que é que dá? A gente foi lá, fez um bloco, um tijolo comum, como se faz, e fez um tijolo substituindo 15% da areia por PET triturado, 30% e 45%, para testar. E aí, o que é que nós vamos testar? Vamos testar a resistência. Vamos testar a absorção de água. Eu não posso botar uma argamassa na parede e, quando chover, essa argamassa chupar água e ficar impregnada na parede. Né? Se fosse o caso. Não, vamos ver a resistência, porque é um tijolo. O tijolo não pode se quebrar facilmente. Né? Se eu já vi aquele prêmio da bola de concreto do Brasil, sim. Um APO, né? Um aparato de proteção ao ovo, que você tem lá uma coisa de concreto para não quebrar o ovo, e a bola de concreto. São gincanas, né, que o pessoal dos materiais fazem, né? Lá do pessoal do IBRACON, né? Que é o Congresso Brasileiro do Concreto, enfim, tem essas gincanas aí para incentivar o desenvolvimento de materiais. Então, você vai testar. A gente testou várias amostras, rompeu, e disse, estatisticamente, isso aqui está valendo. Então, só assim, para não ficar no vácuo, a gente observou que com 15% perdia, né, ali, um pouquinho a resistência, com 30% ficava bom e com 45% ficava péssimo. Né? Então, a gente descobre que em torno de 30% você tem uma fração ótima que pode ser utilizada aí, né? E aí, pessoal, essa seria uma perspectiva mais quântica. E o que seria o método aí? Você dizer, olha, eu peguei um cimento CP4, né, com essas características, misturei com uma areia com essas características e com um PET com essas características, nessas proporções, deixei curar o meu laboratório por 28 dias, peguei uma máquina e verifiquei o corpo de rompi. Isso é o método. Dizer como você chegou àquele resultado. Que resultado? A resistência daquele elemento. Isso é método. Né? Método da Juliana, como é que vai ser? Ela disse, olha, a gente fez um estudo de caso, né? A gente foi numa empresa perguntar às pessoas que trabalham naquela empresa como elas fazem a gestão de estoque. Perguntamos isso. Ok? Esse é o método de pesquisa. Certo? E assim você vai explicar para todas as pessoas, de modo que elas possam repetir o ensaio que você fez, certo? E verificar a veracidade das informações. E reproduzir, se for o caso, né? Reproduzir aí o seu trabalho. Certo? Então, isso é um método de pesquisa de uma visão bem generalista, e aí lá vai ter as minúcias de novo, observe na hora que vocês estiverem fazendo essa leitura, certo? Para que vocês possam compreender um pouquinho
pormenores que são impossíveis da gente discutir aqui, numa disciplina que tem poucas horas, né? E ainda é dividido com a parte de ter uma visão geral das nossas, né? Da nossa profissão. Bom, ó, eu vou andar aí no chat, por exemplo, ó, mandei para vocês aí o link desse trabalho que eu acabei de falar. Dê uma olhada, coisa simples. São coisas para a gente ir se inspirando e tentando fazer, né? Ó, essas coisas. Bom, uma vez que eu fiz esses testes, por exemplo, ou essas entrevistas, eu apresento isso. Então, são os resultados da minha pesquisa. Tá? Esses resultados, eles deverão ser discutidos, tá? Para que eu possa dizer como eles me levam a uma determinada conclusão que vai estar na conclusão. E, por fim, todos os trabalhos que você citou ao longo desse trabalho, como referência, você coloca lá embaixo, para que se possa verificar isso daí, certo? Então, nesse slide aqui, tem essa questão de você ter um contexto de criação da sua pesquisa, que é o mundo real, né? E que você tem uma pergunta, né, para o qual você desenvolve uma ideia, que seria o objetivo da pesquisa, e constrói toda uma pesquisa para dar uma resposta a essa pergunta que você levantou no começo do seu trabalho, certo? Bom, aqui nesse slide nós temos uma figura que eu estou utilizando, que foi elaborada pelo Volpato. Está aqui, ó, fonte, Volpato 2007. Essa aqui é uma citação. Por quê? Porque essa informação eu estou usando, mas ela não foi gerada por mim nesse trabalho, nesse conjunto de slides. Então, dai a César o que é de César, certo? Bom, então você tem um contexto de criação, você vai explicar na introdução do seu trabalho, certo? E você tem um contexto de justificação, né? Que é o restante do seu trabalho. Então, numa visão assim, diferenciada, nós temos uma ideia, nós vamos explicar essa ideia na introdução, mostrando o contexto que ela está inserida, o problema que ela está relacionada, o objetivo que eu escolhi fazer, dizendo por que isso é importante, delimitando o escopo da minha pesquisa e dizendo como é que eu organizei o resto do trabalho. Aí eu venho, referencial teórico. São os conteúdos que já existem na literatura sobre esse assunto que estou fazendo. E aí você vai tentar sempre buscar algo inédito dentro da sua pesquisa. Então, se, por exemplo, alguém pergunta, vamos supor, eu já perguntei o que é sustentabilidade para micro e pequenas empresas de construção lá em Crateús. Então, você já tem uma consciência sobre isso. Então, você já vai fazer uma pergunta mais na frente, mais aprofundada. É uma coisa mais diferenciada, porque você já sabe que teve um estudo lá em Crateús sobre isso. Certo? Esse referencial ele vai nos ajudar, primeiro, a escolher o melhor método de fazer essa pesquisa. E aí o método vai ser diferentes fontes de coletar dados. Por exemplo, eu posso pegar os documentos de uma empresa. Eu quero saber o quanto você está gastando de água nas suas obras, vamos supor. Aí eu tracei o seguinte método. Me dê as contas de água das obras. Então, a fonte, documento. Está lá, a conta de água da CAGES, vem dizendo metros cúbicos consumidos naquela água. Ou daquela água naquele empreendimento. Certo? Mas eu não estou suficientemente satisfeito com essa avaliação apenas pelo ponto de vista de pegar ali o que está na CAGES. Até porque eu posso usar um poço. Então, quero saber também se tem poço, enfim. Mas eu não estou satisfeito em saber apenas a água que você está usando ali da torneira para misturar massa, para tomar banho, enfim. Eu quero fazer uma análise mais completa, né? E aí uma coisa que o pessoal da engenharia ambiental tem uma pegada boa, né? É o que a gente chama de análise de ciclo de vida. Né? Aí você vai pegar desde a extração daquele material, o quanto de água você gastou. E aí existe um indicador que chama de pegada hídrica, que é a soma de todas as águas. Né?
beleza? Aí, só para vocês terem uma noção, numa obra aqui em Fortaleza, que foi feita uma análise em 2014, numa tese de doutorado, a menina verificou que você ia consumir lá, eu não lembro quantos 1.000 metros cúbicos de água para construir um prédio típico em Fortaleza. Eu sei que eu traduzi esse volume baseado no consumo de água de dia, de uma cidade típica como a nossa aí de Crateús, né? E você conseguiria, com a mesma água, para fazer um único prédio, abastecer uma cidade aí de pequeno porte durante um ano. Só para fazer prédio. Então, veja, são essas análises que nós vamos fazer. Então, você traça diferentes métodos para para ter informações sobre o que você está interessado. Então, aqui está ilustrado coletar documentos, fazer entrevistas e fazer observações no local. Então, na pesquisa da Ania, né, da Karine, sobre práticas de sustentabilidade, nós entrevistamos as pessoas e depois vamos observar se isso estava acontecendo lá na vida real. E cada uma dessas fontes de evidências, certo? Elas vão gerar um tipo de resultado, que pode ser apresentado como figura, pode ser apresentado como tabela ou quadro, e pode ser apresentado como texto, né? Depende do que você quer analisar, certo? E elas vão ser discutidas, né? Essas evidências vão ser discutidas, levando em consideração o seu referencial para gerar conclusões, certo? Que está lá na seção de conclusões. Então, feito o trabalho no final, o que é o seu papel quando vai revisar? É saber se cada conclusão que você chegou, ela foi discutida com base na literatura sobre uma evidência que você gerou. Se essa evidência que você gerou, você explicou como você chegou nela. Então, você faz um trabalho meio que de trás para frente para fechar o seu trabalho científico. Certo? E assim, pessoal, nós temos uma visão assim, bem abrangente sobre todas essas partes, né, do nosso trabalho científico. Ok? E todas essas partes, elas estão distribuídas ao longo de várias perguntas naquele checklist que eu passei para vocês. Aquele checklist ele foi desenvolvido aqui no grupo de pesquisa no grupo de assessoria de pesquisa da construção, o GERCOM, ao qual sou membro desde 2014, né, em parceria com o professor Barros Neto, de Fortaleza. Né? Então, a gente foi refinando que pontos nas nossas pesquisas a gente tem que trazer para deixar mais interessante, para deixar mais robusto, para que seja bom de se explicar. Né? Então, vocês têm lá o mapa da mina, da experiência, digamos, sedimentada do Barros Neto, que é professor titular da UFC, 30 anos lá de casa, mais de 30 anos, né? Doutor, enfim, foi meu orientador, é orientador de várias pessoas, né? E que eu tive a honra de participar da construção, né? Com aquele formulário, certo? E aí, para fechar a nossa aula, né? Em uma outra perspectiva, vocês estão aí ainda? Eu falo pra caramba, se vocês ficam calados, eu vou metendo bronca aqui, vou cumprindo meu script. Ó, João Vitor tá aí, a Jamile também. Né? Tá já sextando, galera, tá já sextando. Bom, então, esses trabalhos eles podem ser feitos, né, de uma perspectiva, né, prática, como a gente viu, né, em que você tem uma ideia e você vai gerar experimentos. Esses experimentos, vocês não podem ficar com ele na cabeça apenas como sendo eu ir para um laboratório, misturar um material com o outro, né, experimentos químicos. Mas é um experimento eu ir numa obra, atestar a presença ou não de práticas sustentáveis, eu ir conversar com diferentes
pessoas acerca da visão que elas têm sobre um fenômeno. Né? Então, é uma forma de experimento. Ixi, mas você está com a cara afundada no caderno, é bom demais. Né? Então, é um experimento você pegar o seu computador e desenhar uma estrutura, né? E simular aquela estrutura com as características do material e obter resultados. Como eu falei na aula passada, o Anderson, né, que foi orientado pelo professor Carlos Davi, ele fez o quê? Ele foi verificar se as formas de construção aí na região elas têm um bom desempenho em relação a tremores de terra. A gente teve aí tremores de terra na região do Crateús, aí, lá em Madalena, né, nas cidades interioranas. Pô, e aí, se aumentar aqui esse negócio, vai cair as casas? Não vai, né? Infelizmente, ainda não chegamos a tal. Mas simular isso no computador e verificar o que a gente pode fazer para melhorar a segurança dessas nossas edificações. Então, tudo isso é o que a gente chama de experimento científico. Né? Um experimento científico que vai gerar os resultados, né? E que, juntamente, né, com... Né, você tem aqui, dados primários. Né? Ficou bonito aí com essa bola amarela, né? Vamos pintar ela aqui vermelhinho. Isso aqui é o que a gente chama de dados primários, dados que só existem na sua pesquisa porque você fez. Né? E você vai comparar isso daqui com os dados secundários. O que são os dados secundários? Esses dados secundários que a gente quer dizer aqui são a literatura. Você não leu o trabalho de outros autores que falam sobre esse assunto? Sim. Então, esses seus resultados, né, que você conclui com base apenas nele, não, você analisa eles e compara com o que existe na literatura e diz se é maior ou menor, se é ruim ou não. Essa primeira conclusão que você tem aqui no seu trabalho é que o experimento deu certo ou não deu certo, eu fiz errado ou não fiz. Tendo feito certo, eu posso comparar com a literatura e chegar numa conclusão maior. Né? Ou eu posso fazer o que a gente chama de trabalho puramente teórico, em que eu não fiz dados novos, não tem dados primários. Como cada pesquisador, né, vai escolher uma pergunta para estudar em profundidade, nós temos aí uma incongruência, porque ao passo que a ciência tenta explicar o fenômeno numa perspectiva globalizante, ela, para ser operacionalizada, precisa escolher pequenas coisas. Certo? Então, chega um momento que você tem várias visões sobre esse celular, de diferentes lados, de diferentes posições, e tem que chegar alguém e dizer, agora eu vou arrumar essa bagunça aqui, vou juntar, que todo mundo já fez, e saber como é que esse celular deve ser visto. Certo? E aí são trabalhos teóricos, né? Trabalhos que têm essa contribuição de juntar. E que eu deixei lá o vídeo da professora Daiane, né, do pessoal da Universidade Federal da Bahia, acho que foi da Universidade Federal da Bahia, tratando exclusivamente sobre revisões sistemáticas da literatura. Então, vocês têm lá acesso também a essa discussão mais aprofundada, que eu estou apenas dando aqui o chamo. Né? E, no final das contas, né, e como último slide da nossa aula, vocês ficarem animados aí, né? Como último slide da nossa aula, essas perguntas são as perguntas que estão lá no final de todo aquele checklist. Se vocês já notaram, já verificaram isso. Né? Perdão. Por que você começou esse trabalho? No final das contas, pessoal, essas 5 perguntas elencadas pelo Volpato, ao qual me inspiro muito nessas aulas que a gente tem sobre ciência, né? No fim das contas, você tem que ser capaz de responder essas perguntas. Por que você começou esse trabalho? Né? O que fundamenta o seu objetivo? Ou seja,
toda aquela parte de contexto, problemática, o que justifica eu estar fazendo isso, né? Digamos assim. Onde você chegou com esse trabalho? As principais conclusões, né? Você tem lá 1, 2, 3 conclusões. Como é que você chegou? Quais são as evidências, a metodologia, os resultados, a literatura que sustenta toda essa sua pesquisa? E aí vem a pergunta desafiadora. O que isso muda na ciência? Os trabalhos científicos têm como missão intrínseca a gerar novos conhecimentos científicos, ou seja, modificar, aprimorar, evoluir a ciência. Então, você tem que ser capaz de expressar isso, argumentar em favor disso, certo? E por que que esse seu trabalho, cabeça de bagre, né? Vamos lá, pegar aqui alguém, Noemi, aqui, ó. Noemi, por que é que isso tudo que você fez me interessa? Qual é a novidade? Especialmente para além da especialidade, né? A gente não pode pensar em novidade apenas para outros engenheiros e outros estudantes, mas para a sociedade, para quem não tem nada a ver. Então, por exemplo, esse trabalho do Matheus Veras, que ganhou o prêmio do TCC, ele avaliou se as edificações daquele residencial Dom Fragoso, né, eles proporcionam o mínimo de conforto térmico da norma. O residencial Dom Fragoso são 2 etapas, uma com 600 e outra com 800 casas, sei lá, não lembro direito, ou 600 ao total, que tem Crateus. A gente pegou a planta, pegou os materiais que foram feitos, né, estudou a norma, colocou dentro de um software e fez a simulação computacional e viu que o negócio lá não é legal, não proporciona o mínimo de conforto térmico. Então, o que foi que a gente fez? Então vamos pensar em soluções de baixo custo, que poderia ser feito, modificado nesse projeto para dar um conforto térmico mínimo. Aí testamos, vamos pintar as telhas aqui de branco para poder ter uma refletância maior. Vamos aumentar a janela. E quando a gente aumentou a janela, a temperatura interna da casa piorou. Eita, então tem até isso. Sim, foi contraproducente. Na verdade, a gente sugeriu diminuir o tamanho de janela. Porque não adianta entrar vento se o vento é quente, né? Colocar ali um toldo cerâmico, mudar o tamanho da espessura do reboco, enfim. E o quanto que isso custa. O que é que isso interessa ao mundo, além da nossa comunidade de engenharia? Pô, tu tem a oportunidade de conhecer melhor como poderia ser feito edificações em Crateús para proporcionar qualidade de vida para quem vai morar ali. Interessa ao mundo? Interessa. Quem é que não quer diminuir, né? A gente conseguiu, com essas pequenas modificações, diminuir 1,6 graus, né, a temperatura interna do residência, na época de pior situação, né, sem ventilador. Sem ventilador, sem refrigeração mecânica. A norma, ela pede que você faça o seguinte, olha, numa situação que um local é quente, que é o nosso caso Crateús, a temperatura interna da casa não pode ser superior à temperatura externa, ou seja, não pode gerar efeito estufa na casa. E isso ocorre muito. Por quê? Porque os materiais acumulam calor e tal, e lá dentro você está pegando fogo. O que a gente pode fazer para não ter esse efeito? Né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que interessa muito. Né? Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para discutir com vocês dentro dessa perspectiva de ciência, numa disciplina ainda introdutória, né? E que a gente saiu, né, digamos, zero de conhecer engenharia, passamos um pouco, vamos conhecer as áreas da engenharia. Infelizmente, a gente não cumpriu com o podcast de engenharia de transportes, né? Infelizmente, a gente não conseguiu.
desejo ainda, nós vamos concluir isso. Não sei quando, mas nós vamos sim, nós queremos fechar esse ciclo. E fizemos essa discussão desde fazer uma primeira aproximação sobre a origem e evolução da própria engenharia, aqueles 2 artigos que tem o quiz, e tentamos sempre relacionar todas essas questões com o nosso curso em si, em KTUs, né? A compreender o curso em KTUs, a conhecer as diferentes disciplinas. Sempre que eu trouxe exemplos, eu tentei relacionar com as disciplinas que vocês vão ter ao longo do curso, né? E entender um pouco, né? Tentar aprofundar o conhecimento do curso com o nosso trabalho 1, e aí a primeira camada de benefício para ele é vocês conhecerem um pouco melhor o nosso curso, né, e a nossa profissão. E aí, nesse segundo bloco, trazer mais essa pegada científica, de conhecer um pouco da ciência, dos métodos científicos, das preocupações inerentes, dessa questão de comunidade científica. E agora vocês vão olhar para o trabalho que vocês desenvolveram lá atrás e ver, poxa, eu poderia ter melhorado isso ou aquilo. Não tenham medo de avaliar o trabalho de vocês, certo? A nota eu também vou, né, levar em consideração a capacidade de criticar o que vocês realmente fizeram sobre vocês, não é? Se você disser lá, eu não consegui fazer tal coisa, ele vai baixar minha nota? Não, pelo contrário, você identificar coisas que poderiam ser feitas e não fez, vai aumentar a sua nota, porque a minha interpretação é de que vocês adquiriram a maturidade o mínimo possível para olhar para trás e ver como é que pode melhorar, certo? Então não fiquem encabulados de dar nota boa quando merecer nota boa e de dar nota baixa quando merecer nota baixa, certo? O que eu vou avaliar é a coerência que vocês estão trazendo nos argumentos lá como trabalho 2, tá certo? Então, era esse o propósito do nosso curso, né, de ter essa visão, né, do curso de engenharia civil, né? Tivemos várias conversas que surgiram fora de planejado, eu acho isso formidável, que vieram muitas delas da curiosidade de vocês, né? Me forçaram a sair do script, da caixinha, enfim, a comentar coisas, inclusive a pesquisar coisas porque não era do meu domínio, e trazer alguma informação mais adequada, né? Discutimos até por causa, porque que a gente tem aquele pilar sem, né, sem nada, né, lá no nosso campus. Discutimos meandros que normalmente não se discutiria, né, sobre a nossa visita, sobre essa questão do Bernardo agora. E eu espero que essa experiência tenha sido positiva, né, apesar de todas as dificuldades, né, apesar da distância, tenha sido inspiradora, tenha sido motivadora, né? Eu sei que o primeiro ano do curso é extremamente chato, eu passei por isso e eu não posso negar para vocês. E que essa disciplina tenha sido um pequeno suspiro dentro desse pupurri de 7 disciplinas diferentes, cada uma com cálculo puxando cada um para o lado, né? A gente tenha conseguido fazer um pouco dessa visão, né? Que vocês tenham conhecido um pouco mais da minha pessoa, então, assim, aquele cara não é um engenheiro, olha como é que ele é doido, né? Então, enfim, que assim seja, mas que você veja veja os tipos de preocupação, os tipos de reflexão, a forma como se procede, certo? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, 5 horas da tarde, né, já vai sextar, né, de uma mudança de agenda em cima da hora, certo? Os quizzes de reposição já estão disponíveis, né? Uma pessoa me mandou e-mail que não recebeu uma nota de um quiz, infelizmente eu não estou com o meu computador, e aí eu não estou podendo acessar, mas amanhã estarei com ele e se tiver alguma dúvida sobre os quizzes que teve, mande e-mail que eu retorno. Eu não gosto de colocar uma planilha lá para um estar ficando olhando a nota do outro. Nunca gostei disso, né? Até porque, né, a minha nota interessa a mim, né? A minha nota não vai fazer você passar ou não, ou outra pessoa passou ou não.
Isso é importante quando é um concurso, né? Que eu tenho que tirar a melhor nota do que o meu concorrente. Aqui não, nós temos que tirar uma nota mínima, uma nota que corresponda, aí você se autoavalia, que reflete o que você aprendeu durante essa disciplina, certo, pessoal? Então, algum comentário, alguma coisa, se não, a gente já pode ir ensinando, certo? Vou levar essas preocupações que vocês tiveram aí, questão de nota, as discussões com as coordenações, né? Vocês não estão desamparados, né? Tem ali eu e mais 5 cabeças, não, 5 cabeças e eu, né, que estou no meio, pensando sempre em como tornar melhor essa passagem de vocês aqui, certo? E sem dúvidas, né, tá provado agora, não tem como deixar de ficar assim, que essas pessoas estão pensando, né, da melhor forma possível e atingindo bons resultados, certo? Valeu, pessoal. Até a próxima, né? E aí vão aguardar o envio do trabalho de vocês e eu vou tentar, de hoje para amanhã, enviar as notas do trabalho escrito, certo? Trabalhar em grupo? Sim, o trabalho é em grupo. O mesmo grupo que entregou o trabalho no 1 vai agora analisar o trabalho, né, com aquele checklist. Né? Então, bom fim de semana a todos e até a próxima. Vou parar aqui a gravação, tá certo?